Adão e Eva, no Jardim do Éden. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés. Alguns dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Mas suas histórias são verdadeiras ou apenas mitos? Quanto mais longe formos nos textos bíblicos, mais difícil é encontrar material histórico neles. Como o livro de Gênesis é uma compilação de mitos e de histórias da criação, encontrar uma base histórica nele é muito difícil. Acompanhe arqueólogos examinando a Bíblia para determinar o que é fato ou ficção. E descubra se Moisés realmente escreveu a Bíblia hebraica. Na mesma hora, eu vi letras muito claras e distintas. Esta é ancestral da escrita hebraica. Há evidências que comprovam o êxodo do povo escolhido do Egito, ou foi apenas um pequeno grupo de cananeus que decidiu se libertar? Conheça artefatos que ajudam a datar eventos bíblicos e descubra, de acordo com arqueólogos, o que são as muralhas derrubadas por Josué. O fogo aqui foi, como posso dizer, o maior de todos os fogos. Acompanhe os especialistas enquanto procuram pontos em comum entre a ciência e as escrituras e tente desvendar os mistérios da Bíblia hebraica. Os mistérios da Bíblia hebraica. Em 1896, próximo às margens do Nilo, no sul do Egito, o arqueólogo britânico Flinders Petrie conduziu uma escavação em Tebas, a antiga cidade dos mortos. Neste local, ele fez uma das descobertas mais importantes da arqueologia bíblica. Sob as areias, surge a extremidade de um monumento real, gravado em pedra. O objeto, feito em homenagem ao faraó Merneptah, filho de Ramsés o Grande, ficou conhecido como a Estela de Merneptah. E atualmente encontra-se no Museu do Cairo. Esta estela é o que os egípcios chamavam de Estela do Triunfo, da Vitória, celebrando a vitória sobre povos estrangeiros. As inscrições em hieróglifos celebram o triunfo de Merneptah sobre a Líbia, seu inimigo a oeste. Mas quase como um adendo, a conquista de povos a leste é citada em apenas 2 linhas. Está escrito: Asquelon foi conquistada, Gezer foi conquistada, Yanoã, no norte do Vale do Jordão, foi tomada. Israel foi destruído. Sua semente não existe mais. A história prova que o faraó estava enganado. Em vez de representar sua aniquilação, a Estela de Merneptah anuncia a entrada no palco mundial de um povo chamado Israel. Esta é uma prova valiosíssima de um grupo étnico chamado Israel no Planalto Central do sul de Canaã. De acordo com a cronologia egípcia, o documento data de 1208 a.C. A Estela é uma prova convincente de que o povo israelita vivia em Canaã, na região que hoje inclui Israel e Palestina, há mais de 3.000 anos. Os antigos israelitas são mais conhecidos por meio de contos familiares que registram sua história. Abraão e Isaque, Moisés e os 10 Mandamentos, Davi e Golias,
Foram os antigos israelitas que escreveram a Bíblia. Através da Bíblia hebraica, as crenças dos antigos israelitas sobreviveram e se tornaram o judaísmo, uma das religiões mais praticadas e mais antigas do mundo. E foram os judeus que deram ao mundo um importante legado, a crença em um único Deus. Esta crença se tornaria a fundação para duas outras importantes religiões monoteístas: o cristianismo e o islamismo. Também chamada de Antigo Testamento, para diferenciá-la do Novo Testamento, que descreve os eventos do início do cristianismo, a Bíblia hebraica e a crença monoteísta são parte integrante da cultura mundial. No entanto, nos tempos antigos, todos os povos, incluindo egípcios, gregos e babilônios, adoravam vários deuses, normalmente na forma de ídolos. Como os israelitas, sozinhos entre os povos antigos, descobriram o conceito de um só Deus? Como tiveram a ideia que profundamente mudou o mundo? Agora, arqueólogos e historiadores apresentam uma nova teoria que promete revelar não só fatos históricos, mas um significado mais profundo que os autores da Bíblia pretendiam transmitir. Eles começam investigando a fundo a Terra e a Bíblia. Não podemos ignorar o texto bíblico, ainda mais se pudermos detectar a verdade por trás dessas histórias. E também existem os dados arqueológicos. O que acontece quando o texto e artefato apontam para a mesma direção? Nesse caso, teremos um terreno histórico muito firme. Estudiosos procuram pontos em comum entre a ciência e as escrituras. O mais antigo é a Estela da Vitória do faraó Merneptah, de 1208 a.C. Tanto a Estela quanto a Bíblia afirmam que os israelitas viviam na região de Canaã, que atualmente inclui Israel e Palestina. É neste lugar, entre dois dos maiores impérios, que a história de Israel se desenrola. A Bíblia hebraica está repleta de histórias sobre as origens de Israel. A primeira é de Abraão, que deixa a Mesopotâmia com a família e viaja para a terra prometida, Canaã. O Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Segundo a Bíblia, esta promessa estabelece uma aliança, um contrato sagrado entre Deus e Abraão. Para celebrar a aliança, Abraão e todos os homens seriam circuncidados. Seus descendentes seriam o povo escolhido. Eles frutificariam, multiplicariam e habitariam todas as terras entre o Egito e a Mesopotâmia. Em troca, Abraão e seu povo, que se tornaria os israelitas, deveriam adorar um único Deus. Essa é uma nova ideia, uma ideia que ninguém tinha tido antes. Deus, no nosso sentido, não existe antes de Abraão. É difícil compreender como essa ideia deve ter sido radical em um mundo dominado pelo politeísmo, com a adoração de vários deuses e ídolos.
A narrativa de Abraão faz parte do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, juntamente com Noé e o dilúvio, e Adão e Eva. Embora transmita uma mensagem poderosa, até hoje não há evidências arqueológicas ou textos fora da Bíblia que a corrobore. Quanto mais longe for no texto bíblico, mais difícil é encontrar material histórico nele. Os patriarcas remontam a Gênesis, que é em grande parte uma compilação de mitos e de histórias da criação. É muito difícil encontrar uma base histórica. Essa ausência de evidências históricas faz os estudiosos adotarem uma abordagem diferente ao lerem a narrativa bíblica. Eles olham além do conceito moderno de fato ou ficção, perguntando-se, para começar, por que a Bíblia foi escrita. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois baseado nelas faço aliança contigo e com Israel. Êxodo 34, versículo 27. A crença tradicional é de que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, a história da criação. Êxodo, a libertação da escravidão para a terra prometida. Levítico, Números e Deuteronômio, leis de moralidade e costumes. Eles são lidos até hoje e juntos formam a Torá, também chamada de os 5 livros de Moisés. A crença de que Moisés escreveu pessoalmente os 5 primeiros livros da Bíblia não foi contestada até o século XVII. Algumas questões foram levantadas. Por exemplo, o fim do último livro, o livro de Deuteronômio, descreve a morte e sepultamento de Moisés. E alguns rabinos disseram: Moisés não poderia ter escrito essas palavras porque ele estava morto e sendo enterrado. Investigando o texto detalhadamente, encontram-se outras discrepâncias. Por exemplo, quantos animais de cada espécie Noé deveria levar à arca? Um texto diz 2, um par de cada animal. Outro texto diz 7 pares dos animais puros e apenas 2 dos animais impuros. Em um capítulo, a Bíblia diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas no seguinte diz que foram 150 dias. Para ver se a água havia baixado, Noé envia uma pomba, mas na sentença anterior ele envia um corvo. Há 2 versões completas da história do dilúvio misturadas na mesma página. Várias outras discrepâncias semelhantes sugerem que a Bíblia teve mais de um escritor. Na verdade, nos 5 primeiros livros da Bíblia, estudiosos identificaram pelo menos 4 grupos diferentes de escribas, redigindo ao longo de centenas de anos. Esta teoria se chama hipótese documentária. É uma espécie de antologia que foi feita ao longo de vários séculos por pessoas diferentes que acrescentaram e subtraíram coisas. Mas quando a Bíblia começou a ser escrita? Tel Zayit é um pequeno sítio na fronteira sudoeste da antiga Israel que remonta aos tempos bíblicos. Ron Tapp vem escavando aqui desde 1999. Era o último dia daquela que teria sido uma temporada normal. Enquanto eu tirava algumas fotografias aéreas, um voluntário avisou ao seu supervisor que tinha encontrado umas marcas interessantes, possivelmente letras inscritas em uma pedra. Onde, aqui? Letras eram uma descoberta rara.
Quando se aproximou para examinar as marcas, Ron teve a maior surpresa da vida. Quando me debrucei sobre a pedra, na mesma hora eu vi letras muito claras e distintas. Ron retirou a rocha e a levou ao laboratório em um quibutz próximo. Somente então ele percebeu que era mais do que uma simples inscrição. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Percebi que a inscrição era um abecedário, ou seja, não uma narrativa, mas as letras do alfabeto semita escritas na ordem correta. E Ain são difíceis de ler, mas estão aqui. Essa escrita é uma antiga forma do alfabeto hebraico. Foi encontrado o alfabeto completo e não apenas 2 ou 3 letras aleatórias. Tudo indica que este é o ancestral da escrita hebraica. O abecedário de Tel Zait é o mais antigo alfabeto hebraico já descoberto. Ele data de 1000 a.C. Desta forma, a Bíblia hebraica poderia ter começado a ser escrita nessa época. Para descobrir o texto mais antigo na Bíblia, estudiosos analisam a ortografia, a gramática e o vocabulário hebraico. A Bíblia hebraica é uma coleção de textos escritos há mais de 1000 anos. E como qualquer outro idioma, o hebraico naturalmente mudou ao longo desse tempo. Estudiosos examinam a Bíblia no hebraico original em busca da linguagem mais arcaica e, portanto, das passagens mais antigas. Eles as encontram em Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Precipitou no mar os carros do faraó e seu exército. A elite das tropas afogou-se no Mar Vermelho. Êxodo 15, versículo 4. Esta passagem, conhecida como Canção do Mar, é o clímax do Êxodo. A história da escravidão dos israelitas no Egito e de como Moisés os conduziu à liberdade. Em toda a Bíblia, nenhum outro evento é citado mais vezes do que o Êxodo. Com o desenvolvimento da escrita hebraica, a Canção do Mar pode ter sido escrita por volta de 1000 a.C., época do alfabeto de Tapi. Mas ela provavelmente foi recitada na forma de poema muito antes do surgimento da escrita hebraica. Deve ter sido uma história contada na forma poética que podia ser recitada em volta de uma fogueira. Assim como nossos poemas são mais fáceis de lembrar do que textos em prosa, achamos que a poesia é passada de uma geração a outra muito antes de a história ser escrita. Se a poesia do Êxodo é tão antiga, é possível que o relato tenha fundamento histórico? Aqui, no delta oriental do Nilo, no Egito, em uma paisagem repleta de ruínas e de monumentos caídos, arqueólogos descobriram uma cidade perdida. Escrito nos monumentos encontrados no local está o nome de Ramsés II, um dos mais poderosos governantes egípcios. Ele é tradicionalmente conhecido como o faraó do Êxodo. Antigos textos egípcios chamam a cidade de Pi-Ramsés ou Casa de Ramsés, um nome que ressoa com a história bíblica do Êxodo.
Os únicos itens mencionados na história do Êxodo que podemos ligar a um material não bíblico são as cidades que os hebreus foram obrigados a construir. E elas se chamam Pithom e Ramsés. Historiadores concordam que a cidade bíblica de Ramsés é a antiga cidade egípcia Pi-Ramsés. Suas ruínas encontram-se na atual Tanis. Os egiptólogos identificaram Pi-Ramsés, a cidade de Ramsés, como sendo Tanis, porque aqui existe uma abundância de monumentos a Ramsés. Essa convergência entre a arqueologia e a Bíblia fornece uma data aproximada para o Êxodo. Ele não pode ter acontecido antes de Ramsés se tornar rei por volta de 1275 a.C. e não pode ter acontecido após 1208 a.C., quando a estela do faraó Merneptah, filho de Ramsés II, localiza os israelitas em Canaã. A Bíblia afirma que os israelitas deixaram o Egito em massa. 600 mil homens e suas famílias, e em seguida caminharam no deserto por 40 anos. Mesmo supondo que a Bíblia exagera, em 100 anos de buscas, arqueólogos ainda não encontraram evidências de uma migração que possa ser relacionada ao Êxodo. Nenhum sítio arqueológico nos forneceu qualquer informação sobre a rota percorrida no deserto. O êxodo não é comprovado em lugar algum. Após o êxodo, a Bíblia afirma que Deus finalmente leva os israelitas à terra prometida, Canaã. A arqueologia e fontes externas à Bíblia revelam que Canaã era composta de cidades-estado fortificadas, cada uma delas com o próprio rei, todos servindo ao Egito e seu faraó. Os cananeus, povo do Oriente Próximo que prosperava há milhares de anos, adoravam vários deuses na forma de ídolos. A Bíblia descreve como um novo líder, Josué, conduz os israelitas a Canaã em uma campanha militar relâmpago. O povo inteiro lançou, então, o grito de guerra enquanto ressoavam as trombetas. Logo que o povo, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Josué 6, versículo 20. Nos anos 1930, o arqueólogo John Garston escavou em Jericó a primeira cidade cananeia na campanha de Josué. Ele descobriu evidências claras de destruição e declarou ter encontrado as muralhas derrubadas por Josué. E em Hazor, que a Bíblia descreve como a maior de todas as cidades cananeias, há mais evidências de destruição. Hoje, Hazor está sendo escavada por um dos principais arqueólogos israelenses, Amnon Ben-Tor, assistido por sua protegida e co-diretora, Sharon Zuckerman. Estou caminhando por uma passagem entre dois dos cômodos do Palácio do Rei de Hazor. É possível ver sinais de destruição por toda parte. Podemos ver as rochas escuras aqui e vemos que elas partiram em milhões de pedaços. É preciso um calor muito intenso para causar um dano desses. O fogo aqui foi, como posso dizer, o maior de todos os fogos. Entre as cinzas foi encontrada uma estátua profanada, possivelmente do rei ou do deus patrono de Hazor. A cabeça e as mãos foram cortadas, aparentemente pelos conquistadores da cidade. O fogo marcou o fim de Hazor. Primeira pergunta: quem fez isso? Quem estava por perto? Quem é candidato? Em primeiro lugar, os egípcios.
Eles não fazem qualquer referência a Hazor. Nas inscrições da época não encontramos Hazor. Outra cidade-estado cananeia poderia ter feito isso? Talvez. Mas quem era forte o bastante para isso? Quem sobra? Os israelitas são os únicos que dizem ter feito. Assim, eles devem ser considerados culpados pela destruição de Hazor até que provem o contrário. E a outra cidade-estado cananeia destruída por Josué e seu exército de israelitas. Ela se chama Ai e foi descoberta no atual território palestino da Cisjordânia. Aqui o arqueólogo Hani Nur Eldin e sua equipe estão encontrando evidências de uma rica cultura cananeia. Primeiro surgiu a aldeia, que tornou-se uma cidade, e foi feita uma fortificação cercando o local. Estas ruínas já fizeram parte de um palácio e de templos magníficos que foram destruídos. Mas ao datarem a destruição, os arqueólogos descobriram que ela aconteceu cerca de 2.200 anos antes de Cristo. Jericó foi destruída em 1500 antes de Cristo e Hazor em cerca de 1250 antes de Cristo. As cidades-estado não foram destruídas ao mesmo tempo. Há um intervalo de quase 1000 anos. Na verdade, dos 31 locais que a Bíblia afirma que Josué conquistou, poucos possuem algum sinal de guerra. Não há evidências de conflito armado na maioria desses lugares. Também se sabe que a maior parte das cidades cananeias, que supostamente foram destruídas pelos israelitas, não foram destruídas, ou foram destruídas por outros. Uma única invasão militar, liderada por Josué, não justifica a chegada dos israelitas em Canaã. No entanto, a destruição de Hazor coincide com a época em que a estela de Merneptah localiza os israelitas em Canaã. Então, quem destruiu Hazor? Amnon Ben-Tor acredita que os israelitas destruíram a cidade. Mas sua co-diretora Sharon Zuckerman tem outra opinião. A última destruição consistiu na mutilação de estátuas de reis e deuses. Não há quaisquer sinais de guerra ou de qualquer tipo de conflito. Não há armas nas ruas, como vemos em outros locais destruídos por estrangeiros. As escavações revelam que Hazor tinha uma cidade baixa, onde viviam populares, servos e escravos, e uma cidade alta ocupada pelo rei e pela elite. Sharon descobriu nos palácios da elite áreas de ruínas e abandono. Para os arqueólogos, são sinais de uma cultura em declínio e de uma rebelião interna. Eu não descarto a possibilidade de uma revolta interna de cananeus que se revoltaram contra a elite que governava a cidade. De fato, todo o sistema cananeu de cidades-estado, incluindo Hazor e Jericó, cai por terra. A arqueologia e textos antigos comprovam que isso se deve a um longo período de declínio e de revoltas que se espalhou pelas regiões da Mesopotâmia, do Mar Egeu e do Império Egípcio por volta de 1200 a.C.
E quando a poeira baixa, quando podemos ver o que assume o lugar dessas cidades, encontramos vários novos povos se destacando nesse vazio criado pela dissolução do sistema de Estado. Seria possível encontrar os israelitas entre esses novos povos? Nos anos 1970, arqueólogos iniciaram um levantamento em toda a região central de Canaã, onde atualmente está localizado o território palestino da Cisjordânia. Eu lecionava na época e levávamos os alunos 2 vezes por semana ao Planalto. E a cada dia cobríamos entre 2 e 3 quilômetros quadrados. É um processo bem lento para cobrir toda a área. Israel Finkelstein e um grupo de arqueólogos cobriam uma grande área coletando todos os fragmentos de cerâmica antiga encontrados na superfície. Ao longo de 7 anos, ele cobriu quase 1.000 quilômetros quadrados, classificando a cerâmica e localizando os achados em um mapa. No início, os pontos no mapa não representavam nada para mim, mas aos poucos comecei a notar algumas coisas. Datando a cerâmica, Israel descobriu que antes de 1200 a.C. havia aproximadamente 25 assentamentos. Ele estima que a população total desses assentamentos era de 3.000 a 5.000 habitantes. Apenas 200 anos depois, há um grande crescimento no número de assentamentos e de habitantes. De repente, há um grande crescimento populacional. Estamos falando de 250 sítios. E a população cresce 10 vezes, de pouco mais de 1.000 para 45.000 pessoas. É um aumento muito grande e não ocorreu de forma natural. Esse índice era impossível nos tempos antigos. Se o crescimento não foi natural, talvez sejam pessoas que dispersaram após o colapso das grandes cidades-estado. A partir de então, evidências de uma nova cultura são descobertas. Um tipo de habitação simples nunca antes visto. E que fica no local exato em que a estela de Merneptah e a Bíblia localizam os israelitas. Os locais onde existem essas habitações no país são onde os israelitas viviam. São chamadas de casas israelitas ou casas do tipo israelitas. As pessoas que habitavam esses vilarejos viviam numa sociedade mais ou menos igualitária, porque não há grandes instalações arquitetônicas. Se observarmos os achados, eles são relativamente pobres. A cerâmica é bem simples. Não quero ofender os primeiros israelitas, mas há pouquíssima arte. Curiosamente, a cerâmica encontrada nesses locais é muito semelhante à encontrada em antigas cidades cananeias como Hazor. Na verdade, a casa israelita é praticamente a única coisa diferente. Essas semelhanças estão levando os arqueólogos a uma conclusão surpreendente quanto às origens dos antigos israelitas.
A ideia é de que grande parte dos primeiros israelitas não eram cananeus. Os israelitas sempre estiveram na terra de Israel. Eles eram nativos, mas pertenciam a um grupo diferente, eram basicamente os desprovidos. Assim, trata-se de um movimento de pessoas, não uma invasão de hordas armadas vinda de fora, e sim de uma revolução social e econômica. Textos antigos descrevem como os governantes egípcios e seus reis vassalos cananeus oprimiam as classes mais baixas com altas taxas e até escravidão. Uma nova teoria com base em dados arqueológicos sugere o que aconteceu em seguida. Com o declínio desse sistema social opressivo, famílias e tribos de servos, escravos e cidadãos comuns viram a chance e a aproveitaram. Em busca de melhores condições de vida, eles abandonaram as velhas cidades-estado e se dirigiram ao Planalto. Livres da opressão do passado, eles emergiram em um novo local, como um novo povo, os israelitas. No texto, os israelitas vêm de fora. Cercam as cidades cananeias, destroem as cidades e se tornam uma nação na terra de Canaã. A arqueologia diz o oposto. Segundo a arqueologia, o surgimento de Israel é resultado do colapso da sociedade cananeia. Não há causa desse colapso. A arqueologia revela que os israelitas eram originalmente cananeus. Então, por que a Bíblia retrata os israelitas como forasteiros em Canaã? E a saída de Abraão da Mesopotâmia, de Moisés conduzindo os escravos para fora do Egito e em direção da terra prometida, e Josué conquistando Canaã vindo de fora? A resposta pode estar no desejo de criar uma nova identidade. A identidade, segundo os psicólogos, é criada ao falarmos sobre o que não somos ao falar dos outros. Para descobrir quem sou, devo saber quem eu não sou. Uma ausência clara nos vilarejos israelitas são os grandes palácios e as cerâmicas extravagantes associadas aos reis e à elite de Canaã. Os israelitas não gostavam do sistema cananeu e se definiam em contraste com esse sistema. Ao não usarem cerâmicas decoradas ou importadas, criaram uma ideologia de simplicidade que marcou a diferença entre eles e o sistema cananeu egípcio. Se os israelitas queriam se dissociar do passado cananeu, que melhor forma haveria do que criar uma história em que os destruía? Mas as histórias de Abraão, do Êxodo e da conquista servem a outro propósito. Elas celebram o poder do que a Bíblia afirma ser a principal distinção entre os israelitas e todos os outros povos: seu Deus. Mais tarde, no judaísmo, o nome de Deus foi considerado tão sagrado que jamais deveria ser falado. Não sabemos exatamente o que significa, nem como era pronunciado, mas parece que era o nome pessoal do Deus de Israel. Assim, seu título era Deus, e seu nome eram essas 4 letras, YHWH, que provavelmente eram pronunciadas Yahvé. Mas esse nome aparece somente na Bíblia hebraica. Não é citado em textos ou histórias cananeias. Então, onde os israelitas acharam seu Deus?
A busca pelas origens de Yahvé levou os estudiosos ao Antigo Egito. Aqui, na cidade real de Karnak, por mais de 1000 anos, faraós celebraram seu poder com estátuas, obeliscos e murais nas paredes dos templos. Aqui, na muralha norte de Karnak, temos cenas que retratam vitórias e batalhas de Seti I, pai de Ramsés o Grande. Seti celebra uma de suas maiores vitórias sobre os Chassos. O povo Chasso vivia no deserto do sul de Canaã, onde atualmente estão a Jordânia e o norte da Arábia Saudita, e na mesma época em que os israelitas surgiram. Segundo textos egípcios, um dos lugares onde viviam chamava-se YHW, que provavelmente pronunciava-se Yahu, o nome de seu deus patrono. O termo Yahu é bem semelhante a Yahvé, nome do deus israelita. Na Bíblia, o lugar onde os Chassos viviam é chamado de Madian. É neste lugar, antes do êxodo, que Moisés encontra Deus pela primeira vez na forma de uma sarça ardente. Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, versículos 5 e 15. Assim, temos em fontes egípcias um nome parecido com o Yahvé, nas proximidades de Madian. Moisés está em Madian, uma deidade surge para ele e se identifica como Yahvé. Essas conexões surpreendentes estão levando estudiosos da Bíblia a reexaminarem a história do Êxodo. Embora não haja provas para corroborar uma migração em massa, alguns acreditam que um pequeno grupo de fato escapou do Egito. No entanto, não eram israelitas e sim escravos cananeus. Na viagem de volta a Canaã, passaram por Madian, onde ouviram histórias do deus Chasso Yahu. Foi um grupo de pessoas que fugiu do Egito e teve uma experiência divina. Era um grupo pequeno em termos demográficos, mas importante ideologicamente. Eles seguiram para o planalto central do país, onde encontraram as tribos que haviam deixado as cidades-estado cananeias. Suas histórias de libertação ressoaram nesta nova sociedade igualitária. Os ex-escravos atribuíam sua liberdade ao Deus que haviam conhecido em Madian e que passaram a chamar de Yahvé. Eles espalharam a ideia de um Deus que representava liberdade. Liberdade para as pessoas ficarem com os frutos do próprio trabalho. Era uma mensagem tão forte que uniu as pessoas e lhes deu uma nova identidade. A identidade dos israelitas. Eles eram uma combinação de cananeus libertados, escravos fugitivos e até de nômades que se estabeleciam. A Bíblia os chama de multidão misturada. De acordo com a Bíblia hebraica, Israel no início era uma aglomeração variada, e sabemos que isso acontece agora. Mas aquelas pessoas foram unidas por uma nova visão, e o espírito revolucionário estava presente desde o início.
O povo escolhido pode ser, na verdade, de pessoas que escolheram ser livres. A história de sua fuga, contada inicialmente por meio da poesia, ajudou a forjar uma identidade coletiva entre as tribos. Mais tarde, quando escrita, tornou-se o tema central da Bíblia, o Êxodo e a libertação divina. Libertação concedida por um Deus de Madiã, exatamente onde a Bíblia relata, adotado por israelitas para representar o êxodo da escravidão à liberdade. Então, foi esse o nascimento do monoteísmo? A ideia comum do que diferenciava os antigos israelitas de seus vizinhos era o fato de que os vizinhos adoravam vários deuses e deusas, e os israelitas somente um Deus verdadeiro. Mas não é esse o caso. Esta estatueta de touro, que representa El, o deus-chefe das deidades cananeias, é um dos milhares de ídolos encontrados em sítios israelitas. Os israelitas muitas vezes adoravam outros deuses. Não deviam fazer isso, mas faziam. Assim, no aspecto prático, muitos israelitas não eram monoteístas. De acordo com essa evidência arqueológica, o modelo de adoração israelita de um único Deus é questionável. Mas palavras, pensamentos e ideias têm o poder de criar. Ao tentarem se definir como um povo único que adorava um único Deus, os escritores da Bíblia hebraica plantaram uma semente que por fim floresceu e se tornou a base para o monoteísmo praticado pelas 3 principais religiões do mundo atualmente. Sejam escritas por Moisés ou por escribas, as histórias do Antigo Testamento estão gravadas nos corações de milhões que encontram conforto e fé nas palavras da Bíblia. Versão Marshmallow São Paulo. Deus está morto. Ou pelo menos essa foi a impressão que tiveram os ancestrais dos judeus em 586 a.C. Jerusalém e o templo ao seu Deus estão em chamas. A nação de Israel, fundada pelo rei Davi, é dizimada. Podia parecer o fim, mas na verdade era o início. Pois em meio à destruição surge um livro sagrado, a Bíblia. E uma ideia que mudará o mundo, a crença em um único Deus. Agora, uma história provocante surge a partir de descobertas vindas do passado e da Bíblia. Queríamos estudar a possibilidade de as ruínas do Palácio do Rei Davi estarem aqui. Um quebra-cabeça arqueológico reúne as peças do mistério sobre quem escreveu a Bíblia, quando e por quê. Ficou claro que era um pergaminho minúsculo. Agora, ciência e escrituras convergem para criar uma nova história de um antigo povo, Deus e a Bíblia. Os mistérios da Bíblia hebraica. O debate entre a comunidade científica e religiosos continua. Muitos acreditam na hipótese documentária que afirma que o Antigo Testamento teve vários autores e descarta Moisés como fonte única. E como não existem evidências físicas da vida de Moisés, alguns chegam a questionar se ele existiu de fato. Porém, alguns personagens bíblicos podem ter deixado uma marca bem clara. E por volta de 1000 a.C., uma dessas figuras míticas surge para unir as 12 tribos de Israel contra um novo inimigo. Davi meteu a mão no embornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte. A pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. 1 Samuel 17, versículo 49.
Dentre todos os nomes na Bíblia hebraica, nenhum é mais citado do que o de Davi. Segundo as Escrituras, Davi criou um reino que se estendia do Egito à Mesopotâmia e que fez de Jerusalém sua capital real. E em uma nova aliança, Deus promete a Davi que seus descendentes governarão para sempre. O filho de Davi, Salomão, constrói o templo onde Yahvé, agora o Deus nacional de Israel, ficará por toda a eternidade. O reino de Davi e Salomão, uma nação unida sob Deus, de acordo com a Bíblia. Alguns céticos afirmam que não havia uma monarquia unida, que isso é uma criação bíblica e de estudiosos modernos. Ou seja, Davi não existiu. Um revisionista bíblico afirmou que Davi é tão histórico quanto o rei Arthur. No entanto, em 1993, uma descoberta trouxe novas informações sobre aquele que a Bíblia chama de maior rei de Israel. Gila Cook estava terminando um levantamento com um assistente em Tel Dan, um sítio bíblico no extremo norte de Israel. A escavação era chefiada pelo arqueólogo israelense Avraham Bihan. Era o fim do dia, e Gila estava fazendo as últimas medições quando ouviu um grito vindo de baixo. Era Bihan gritando para mim. Gila, venha cá. Eu acenei para ele e continuei trabalhando. Após ser chamada pela segunda vez, Gila reuniu seus instrumentos e seguiu colina abaixo. Eu cheguei lá, larguei minha sacola, meu quadro e coloquei-os no chão. Mas uma coisa chamou a atenção de Gila. Uma pedra com riscos aparentemente aleatórios, mas que eram, na verdade, escritos antigos. Desta vez, ela gritou por Bihan. Ele olhou para a pedra, olhou para mim e disse: "Meu Deus!" Gila havia encontrado um fragmento de uma estela da vitória escrito em aramaico, uma linguagem antiga muito semelhante ao hebraico. A dedicatória feita pelo rei de Damasco ou por um de seus generais celebra a conquista de Israel. Dizia: "Eu matei reis poderosos com milhares de carruagens e milhares de cavaleiros. Matei o rei da casa de Davi." Essas palavras, a casa de Davi, fazem desta uma descoberta fundamental. É uma prova convincente de que Davi realmente viveu. Diferente do livro de Gênesis, as histórias dos reis de Israel tiram a narrativa bíblica do reino das lendas e lhes garantem um lugar na história. Quando a cronologia bíblica dos reis de Israel pode ser comparada com inscrições históricas, como a estela de Tel Dan, é possível obter-se datas relativamente confiáveis. O rei Davi é o mais antigo personagem bíblico cuja existência foi confirmada pela arqueologia. E muitos concordam que ele viveu por volta do ano 1000, no 10º século antes de Cristo. Será possível que parte da Bíblia tenha sido escrita durante o reinado de Davi? O mais antigo alfabeto hebraico descoberto por Ron Tapp em Tel Zayit fornece uma pista intrigante. A pedra foi escrita com o alfabeto e em seguida usada na construção de uma muralha, cuja estrutura foi destruída pelo fogo por volta do 10º século a.C. A descoberta foi ainda mais significante porque Tel Zayit era um local muito distante nos limites do reino de Davi. Se havia um escriba que sabia escrever o alfabeto num lugar tão distante, no extremo ocidental do reino, certamente haveria escribas muito mais capacitados na capital.
Esses escribas poderiam estar na corte do rei Davi e de seu filho Salomão? Poderiam ter sido eles os primeiros escritores da Bíblia? No século XVIII, estudiosos alemães descobriram uma pista sobre quem escreveu a Bíblia, escondida com 2 nomes diferentes para Deus. Segundo um relato, Abraão conhecia Deus por seu nome pessoal, que costuma se pronunciar Yahvé. O autor dos trechos com o nome Yahvé, que em alemão escreve-se com J, foi chamado de J. Mas segundo outros relatos, Abraão conhecia Deus pelo termo hebraico mais comum para Deus, que é Elohim. Assim, os 2 escritores ficaram conhecidos como E de Elohim e J de Yahvé. Baseando-se em poesias e canções passadas de uma geração a outra, ambos escreveram uma versão do passado distante de Israel. As histórias de Abraão e a Terra Prometida, Moisés e o Êxodo. O mais antigo dos 2 é o conhecido por J, que muitos consideram do século X a.C., época de Davi e Salomão. E como os eventos relatados na versão de J se passam na região de Jerusalém, é provável que ele tenha vivido lá, talvez nas cortes reais de Davi e Salomão. Há mais de 100 anos, arqueólogos procuram em Jerusalém evidências do reino de Davi. A arqueóloga israelense Eilat Mazar iniciou escavações na parte mais antiga de Jerusalém, atualmente chamada de Cidade de Davi. No entanto, a região foi palco de conflitos, destruições e reconstruções ao longo de milhares de anos, e seria difícil encontrar provas de eventos bíblicos. Mas então, começaram a surgir grandes muralhas, com 3 metros de espessura, às vezes 5 metros, e vão para todas as direções. Vem do leste, avança 30 metros para o oeste e ainda não encontramos o fim dela. muralhas tão grandes só podem fazer parte de uma enorme edificação. E Mazar acredita que até agora as escavações representam somente 20% da área total. Uma estrutura tão grande mostra centralização e capacidade de construção. Só pode ser uma estrutura real. Este complexo pode ser a evidência de um reino, mas seria o reino de Davi? Para pertencerem ao palácio de Davi, as muralhas precisariam existir na época em que ele viveu, por volta de 1000 a.C. O problema é que muralhas de pedra não podem ser datadas por si mesmas. O cálculo da idade de ruínas é feito com base nas cerâmicas encontradas no local. A datação das cerâmicas baseia-se em 2 conceitos. O estilo evoluiu de modo uniforme ao longo do tempo, e quanto mais fundo se escava, mais longe no tempo se vai. Se o estilo A vem do estrato mais profundo, ele naturalmente é mais antigo que o estilo B, que vem do estrato superior. Ao analisarem cerâmicas de sítios bem estratificados, arqueólogos podem criar o que chamam de cronologia relativa. Mas essa cronologia flutua no tempo, sem uma data específica. Para fixar essa cronologia, William Foxwell Albright, considerado o pai da arqueologia bíblica, usou eventos mencionados na Bíblia e em textos egípcios e mesopotâmios para designar datas e estilos de cerâmicas. A cronologia de Albright, ligeiramente modificada, é usada por Mazar para datar sua descoberta. A maior parte dos arqueólogos utiliza o mesmo sistema.
este teria sido realmente o palácio de Davi? Mazar reúne as evidências. A construção é enorme. Está localizado em um local de destaque na parte mais antiga de Jerusalém. E a cerâmica, de acordo com a cronologia de Albright, data do século X a.C., época de Davi. Mazar acredita ter de fato encontrado o Palácio de Davi. Mas todas as evidências e a existência do reino em si se baseiam em fragmentos de peças cerâmicas. Atualmente existe um sistema mais confiável que não se baseia na Bíblia, como o método de Albright, e que permite datar as cerâmicas de forma mais precisa, a datação por radiocarbono. É a especialidade de Elisabetta Buaretto, do Instituto Weizmann. O primeiro passo é o trabalho de campo, relacionando materiais como caroços de azeitona e sementes ou carvão ao contexto arqueológico. Se um caroço de azeitona for encontrado na mesma camada que uma peça cerâmica, o carbono no caroço poderá ser usado para datar a cerâmica. Quando o caroço morre, seu carbono 14 radioativo decai em um ritmo constante ao longo do tempo, o que não acontece com o carbono 12. Analisando o índice de degradação do carbono 14 em relação ao carbono 12, Elisabetta pode determinar a idade do caroço de azeitona, que por sua vez pode ser usado para datar a cerâmica. As amostras de carbono coletadas datam as cerâmicas, que Albright associa à época de Davi e Salomão, em torno de 75 anos depois. Para eventos que aconteceram há tanto tempo, a diferença pode parecer insignificante. Mas se Elisabetta estiver certa, o Palácio de Davi e o antigo alfabeto hebraico precisam ser deslocados no tempo. Isso os colocaria na época dos reis Anri, Acabe e sua esposa Jezabel, todos seguidores do deus cananeu Baal. Outras equipes coletaram amostras de carbono seguindo a mesma metodologia. De acordo com os novos resultados, o Palácio de Mazar e o alfabeto de Tepe podem datar do século X a.C., época de Davi e Salomão. Mas como explicar essa discrepância? O problema é que a datação por radiocarbono tem uma margem de erro de 30 anos para mais ou para menos, mais ou menos a mesma diferença entre os dois lados. A cerâmica e a datação por radiocarbono não podem determinar se o reino de Davi e Salomão era tão grande e próspero como descreve a Bíblia. Felizmente, a Bíblia oferece pistas de outros lugares onde procurar evidências desse reino. Segundo a Bíblia, Davi conquistou o reino, mas seu filho, Salomão, foi o grande construtor. Eis a relação dos trabalhos que o rei Salomão impôs para a construção da casa do Senhor: o muro de Jerusalém, Hazor, Megido e Gazer. 1 Reis 9, versículo 15. Aqui em Hazor, Amnon Ben-Tor, diretor de escavações, acredita ter a prova da campanha de construção de Salomão. O chamado Portão de 6 Câmaras é uma enorme entrada fortificada com torres e salas de guardas. O predecessor de Ben-Tor, Igal Yadin, foi quem descobriu a estrutura. Era um portão com 6 câmaras. E Yadin imediatamente lembrou que um portão muito parecido foi escavado em Gaza. E a Universidade de Chicago escavou este portão aqui em Megido.
Surpreso com a semelhança dos 3 portões, Yadin recordou a passagem na Bíblia. E temos uma ligação fantástica entre a passagem bíblica e o que a arqueologia descobriu. 3 portões monumentais, baseados na mesma planta, é uma forte evidência não só de prosperidade, mas também de uma autoridade central. Ao longo da história, os israelitas foram divididos em tribos e depois em reinos norte e sul. A localização de portões tão similares nas 2 regiões sugerem uma única autoridade governante em toda a terra. Mas como podemos ter certeza de que é o reino de Davi e Salomão? A resposta está no Egito. A cena que vemos nesse muro celebra uma campanha militar comandada pelo faraó Shishak, ou Sheshonq, fundador da 22ª dinastia no Egito. No 5º ano do reinado de Roboão, o rei Shishak do Egito atacou Jerusalém e levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo. 1 Reis 14, versículos 25 e 26. A importância disso, ao fixar uma das mais antigas datas em que a história do Egito coincide com a história bíblica, é muito grande e precisa ser levada em conta. Esta convergência surpreendente entre a Bíblia e a história egípcia fornece uma data exata para a morte de Salomão. A campanha de Shishak, segundo a cronologia egípcia, ocorreu em 925 a.C. E a Bíblia afirma que Salomão morreu 5 anos antes, ou seja, em 930 a.C. É mais uma evidência de que Davi e Salomão viveram no século X. Mas há outras provas ocultas nessas muralhas. Essas figuras, com descrições de fronteiras capturadas e muralhas de cidades, representam locais conquistados pelo faraó Shishak em Israel. Um deles é Gazer, onde arqueólogos encontraram uma marca registrada do programa de construção de Salomão, um portão de 6 câmaras. Bill Dever comandou as escavações nos anos 1960. Podemos ver aqui provas claras de uma destruição. Embaixo temos as pedras originais no local. Mas aqui podemos ver as rochas bastante trincadas. Vemos até onde foram queimadas pelo calor de um grande incêndio que ocorreu aqui. Aqui em cima podemos ver que o fogo foi tão intenso que a pedra calcária derreteu e fluiu como se fosse lava. É uma prova clara de destruição e podemos ligar isso à campanha do faraó Shishak. E se o portão foi destruído por Shishak em 925 a.C., é provável que tenha sido construído durante a vida de Salomão, que morreu 5 anos antes. Embora alguns arqueólogos ainda discordem, essa convergência de Bíblia, cronologia egípcia e os portões de Salomão é uma forte evidência de que existiu um grande reino na época de Davi e Salomão, dominando toda Israel, norte e sul, com a capital em Jerusalém. Mas Jerusalém era mais do que um centro político, era um centro religioso. A magia de Jerusalém era a magia do templo. Um templo para um Deus. Dessa forma, Jerusalém e o templo emergem como símbolos poderosos não só da unicidade de Deus, mas também da unicidade do povo judeu. As práticas religiosas dos antigos israelitas têm pouca semelhança com o judaísmo atual. Elas eram centradas em torno do templo construído pelo filho de Davi, Salomão, e visto como a habitação terrena de Yahvé.
Para entender como os antigos israelitas cultuavam seu Deus, os estudiosos precisam descobrir como era o templo e como ele funcionava. Mas embora se saiba onde as ruínas devem estar, é impossível escavar no local. Elas estão sob o terceiro local mais sagrado no islamismo, que inclui a cúpula da rocha. Nem uma única pedra do Templo de Salomão foi escavada, mas a Bíblia oferece uma descrição incrivelmente detalhada. O templo construído pelo rei Salomão para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. No Santíssimo, Salomão mandou instalar 2 querubins de madeira de oliveira de 10 côvados de altura. Salomão revestiu os querubins de ouro. 1 Reis 6, versículos 2, 23 e 28. A descrição da Bíblia permite o esboço de uma planta para o Templo de Salomão. E ela é bastante semelhante aos templos feitos por povos vizinhos que cultuavam vários deuses. O templo mais parecido fica centenas de quilômetros ao norte de Jerusalém, em Ain Dara, na atual Síria. Eles possuem dimensões parecidas e a mesma planta baixa, guardando os 2 templos a esfinges ou querubins, como a Bíblia o chama. O templo de Ain Dara também possui pegadas enormes do Deus que viveu aqui. Elas marcam seu progresso na caminhada ao trono, localizado no santuário interno. Se pegarmos os detalhes do Templo de Salomão encontrados no Livro dos Reis e os compararmos com o Templo de Ain Dara, poderemos ter uma boa ideia de como o templo teria sido na época de Salomão. Agora é possível reconstruir com alguma segurança o Templo de Salomão e a forma como os antigos israelitas cultuavam seu Deus. Na frente havia um altar enorme. Atrás dele, uma área livre que levava ao interior do templo. Havia uma sala, o recinto santo, e em seguida o recinto mais sagrado, o sacrossanto, onde a Arca da Aliança guardava as tábuas da lei. E esse recinto era considerado o local mais sagrado na terra, porque era onde Deus podia ser encontrado. Mas, embora os sacerdotes cultuassem Yahvé no templo, muitos israelitas não eram tão leais. Em Tel Rehov, arqueólogos realizam escavações em uma casa israelita que lança luz sobre as práticas religiosas de seus antigos habitantes. Encontramos esta bela estatueta de argila que representa uma deusa da fertilidade que era cultuada aqui em Israel. Neste caso, ela está segurando um bebê. Quem é essa deusa da fertilidade e o que um ídolo pagão faz em um lar israelita? Evidências de sua possível identidade surgiram em 1968. Bill Dever realizava escavações em tumbas no sul de Israel, quando um morador local lhe trouxe uma inscrição que havia sido roubada de uma das tumbas. Quando eu cheguei em casa e a escovei, quase tive um infarto. Havia uma inscrição em letras do século VIII. Continha o nome do falecido e dizia: abençoado seja X por Yahvé. Era hebraico bíblico, mas dizia por Yahvé. E sua Azera. E Azera é o nome da deusa mãe cananeia. Outras inscrições, associando Yahvé e Azera, foram descobertas e milhares de estatuetas foram encontradas por toda Israel. Muitos acreditam que este é o rosto de Azera. Bill Dever concluiu que Deus tinha uma esposa.
Mesmo centenas de anos depois de os israelitas terem deixado suas raízes pagãs, o monoteísmo ainda não havia sido adotado por completo. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baals e queimavam incenso às imagens esculpidas. Oséias 11, versículo 2. Os israelitas tinham feito um contrato com Deus. Se o cumprissem, Deus os recompensaria. Se o quebrassem, ele os puniria. Ele os puniria usando poderes estrangeiros como instrumentos. Os eventos confirmaram as previsões dos profetas. Pouco depois da morte de Salomão, as 10 tribos do norte de Israel se rebelaram e formaram o Reino do Norte. Então um novo e poderoso inimigo saiu da Mesopotâmia para criar o maior império que o Oriente Próximo já havia conhecido: os assírios. Inúmeros textos e relevos assírios documentam seu domínio sobre Israel e Judá. Em 722 a.C., o exército assírio derrotou o Reino do Norte. Aqueles que escaparam da morte ou do exílio na Assíria fugiram para Jerusalém, onde os descendentes de Davi e Salomão continuavam a reinar. Um deles, Josias, segundo a Bíblia, finalmente deu ouvidos às palavras dos profetas. Ficamos sabendo no livro dos reis que o rei Josias, no fim do século VII a.C., foi informado da descoberta de um pergaminho nos arquivos do templo. O pergaminho foi levado a ele, e enquanto era lido, Josias começou a chorar, porque percebeu que era um texto sagrado, contendo ordens divinas que o povo estava violando. Acredita-se que o pergaminho perdido faça parte do 5º livro da Torá, Deuteronômio, um detalhado código de leis e costumes. Ele inspirou outro grupo de escribas no século VII a.C., conhecidos como escritores D. De acordo com a hipótese documentária, após J e E, D é o 3º grupo de escribas que escreveram parte da Bíblia hebraica. D reconta a história do Êxodo e reafirma a aliança feita por Moisés entre Deus e o povo israelita. Você deve amar o Senhor seu Deus porque Ele o ama. Ele o ama mais do que a qualquer outra nação. Assim, o amor divino por Israel requer em contrapartida uma lealdade exclusiva a Deus. E Deuteronômio, mais que qualquer outra parte da Bíblia, insiste que somente o Deus de Israel deve ser cultuado. Para cumprir a aliança, Josias ordena que ídolos e altares a outras deidades sejam destruídos. O livro de Deuteronômio contém a mais clara proibição ao culto de outros deuses, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolos. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Deuteronômio 5, versículos 6 a 9. Ao associarem a crença em um Deus ao comportamento moral, os 10 mandamentos estabelecem um código de moralidade e justiça para todos, o ideal da civilização ocidental. Apesar das reformas de Josias, os israelitas continuaram cultuando outros deuses. A aceitação do Deus único e o triunfo do monoteísmo começa com uma série de eventos amplamente atestados pela arqueologia, por textos antigos e a Bíblia. Começa com a destruição da habitação terrena de Yahvé, o Templo de Jerusalém. Em 586 a.C., após derrotar os assírios, um novo império mesopotâmio invade Israel. Os babilônios saqueiam o templo
e queimam a cidade sagrada. Diante de Zedequias, o último rei davidiano, os babilônios matam seus filhos e em seguida os cegam. A aliança, a promessa feita por Yahvé ao povo escolhido e a Davi, de que sua dinastia governaria eternamente em Jerusalém, foi rompida. Após 400 anos, Israel foi dizimada. Os sacerdotes, profetas e escribas israelitas são acorrentados e levados à Babilônia. Registros babilônios confirmam a presença de israelitas, incluindo o rei, no exílio. Sem o templo, o rei e as terras, como os israelitas conseguiram sobreviver? A jornada começa com antigos pergaminhos que, segundo alguns estudiosos, foram resgatados das chamas da destruição. Entre os exilados que foram de Jerusalém à Babilônia, estavam sacerdotes do templo. E eles levaram seus documentos sagrados, ou seja, as tradições sagradas. De acordo com a hipótese documentária, foi na Babilônia, longe de seus lares em Israel, que sacerdotes e escribas produziram a grande parte da Bíblia hebraica, como é conhecida hoje. Esses escritores são identificados, entre os estudiosos, pela letra P. Foi P que reuniu todas as tradições anteriores, escritas por J, E e D, além de outras fontes, e formou o que conhecemos como a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Além de compilar, P editou e redigiu uma versão do passado distante de Israel, incluindo a história de Abraão e sua aliança com Deus por meio do ritual da circuncisão, que identifica o povo israelita e mantém o pacto divino. Mas a história de Abraão, de um pai disposto a sacrificar o próprio filho, também fala sobre o poder da fé. Não é coincidência que os escribas exilados tinham escrito que Abraão era originário de Ur, ao sul da Babilônia. Talvez com a mesma fé que Abraão teve, os exilados serão devolvidos à terra prometida. Um dos principais temas na Torá é o tema do exílio e do retorno. Abraão vai ao Egito e volta de lá. Os israelitas vão ao Egito e saem. Para os exilados na Babilônia, no século VI a.C., o tema deve ter tido um forte impacto. Deus, que tinha agido em favor deles no passado, voltaria a agir novamente. Os israelitas ainda tinham um problema. Como em uma terra estrangeira, sem o templo e os sacrifícios, poderiam eles se redimir aos olhos de Yahvé? Para garantir a proteção divina, os textos de P enfatizam costumes como o Sabá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Foi durante esse período que os exilados perceberam que, mesmo longe de sua terra, sem um templo, sem os sacerdotes, sem reis, eles ainda eram capazes de cultuar Deus, ser leal a Ele e seguir os mandamentos. Essa é a fundação do judaísmo. Compilando histórias do passado, escritas pelos escribas J, E e D, como o êxodo da escravidão à liberdade, Moisés e os 10 mandamentos e a jornada de Abraão à terra prometida. P criou o que conhecemos hoje como os 5 primeiros livros da Bíblia.
Embora essa teoria seja amplamente aceita, é muito difícil encontrar evidências físicas de textos bíblicos do exílio ou de períodos anteriores. Os mais celebrados textos bíblicos são os manuscritos do Mar Morto. Descobertos por acaso em 1947, os manuscritos representam quase todos os 39 livros da Bíblia hebraica, muitos deles em fragmentos. Eles existiram por terem sido guardados num ambiente perfeito para a preservação, o deserto quente e seco. Suspeita-se que havia centenas de outros manuscritos em Israel. Mas, como foram escritos em papiro ou em peles de animais, entraram em decomposição há muito tempo. O mais antigo dos manuscritos do Mar Morto foi escrito pelo menos 300 anos depois do exílio na Babilônia. Na ausência de provas de textos mais antigos, alguns estudiosos afirmam que a Bíblia inteira é uma obra de ficção e chegam a duvidar que Israel e os israelitas tenham realmente existido. Para muitos revisionistas céticos radicais, a Israel antiga não existiu, foi uma criação intelectual, ou seja, aquelas pessoas não relembraram o passado, elas o inventaram. Elas não tinham passado. A Bíblia é um mito de fundação contado para legitimar um povo que não tinha legitimidade. A legitimidade do passado israelita depende da descoberta de uma evidência que comprove as origens antigas da Bíblia. A história dessa grande descoberta teve início nas proximidades da muralha de Jerusalém, em um antigo cemitério. Chegamos aqui e escavamos 7 cavernas funerárias. Elas datam do século VII a.C., por volta da época do rei Josias. Como as cavernas haviam sido saqueadas, não tínhamos grandes esperanças. Gabriel Barkay ordenou a um voluntário de 13 anos que limpasse a tumba para ser fotografada. Em vez disso, ele estava entediado, estava sozinho e, como tinha um martelo, começou a bater no chão. O chão era, na verdade, um teto caído, e abaixo dele estavam artefatos que foram poupados dos saqueadores. Entre as centenas de objetos, um artefato chamou a atenção. Parecia uma ponta de cigarro. Era cilíndrico, com 3 centímetros de largura, 1 de diâmetro, e era um minúsculo pergaminho feito de prata. Um segundo pergaminho, pouco menor, também foi encontrado, e ambos foram levados ao laboratório do Museu de Israel. No entanto, o desdobramento dos pergaminhos para ver se havia alguma inscrição poderia destruí-los completamente. Andy Vaughan foi um dos epigrafistas envolvidos no projeto. A arqueologia é uma ciência destrutiva. Para aprender alguma coisa, é preciso destruir o que está lá. Gabriel Barkay e a equipe tinham que decidir entre desenrolar os pergaminhos ou preservá-los. Eles decidiram correr o risco, e em retrospectiva, podemos dizer que não podiam estar mais corretos. Com extremo cuidado, os técnicos criaram um método especial para desenrolar os pergaminhos e revelar seu conteúdo. Eu fui até lá e fiquei impressionado ao ver a coisa toda repleta de caracteres delicadamente inscritos. A primeira palavra que pude decifrar na hora foi YHWH, que é o nome de Deus escrito de uma forma impronunciável. Investigações posteriores revelaram novos textos e uma oração bastante familiar, ouvida em sinagogas e igrejas até hoje. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, versículos 24 a 26. Não há dúvida de que eles continham a bênção sacerdotal encontrada em Números 6. Essas inscrições são muito importantes porque são as mais antigas referências que temos às narrativas bíblicas. O contexto arqueológico é muito claro, porque foram encontrados com cerâmicas do século VII a.C. Além disso, a paleografia, o formato das letras, aponta para o século VII a.C., sem qualquer dúvida. Os pergaminhos com a bênção sacerdotal foram produzidos 400 anos antes dos manuscritos do Mar Morto. É uma descoberta impressionante e prova que ao menos alguns versos da Bíblia foram escritos durante o reinado dos descendentes do rei Davi. Ao fornecerem textos anteriores ao exílio na Babilônia, os pergaminhos de prata confirmam que a Bíblia hebraica foi criada a partir de poesias, tradições orais e orações que remontam à época dos escritores D, e talvez além, até os escritores E e J. Como estudiosos modernos imaginavam, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, ganhou sua forma final durante o exílio na Babilônia. No entanto, apequenados diante da imponência dos templos e das estátuas gigantescas de deuses babilônios, os israelitas também precisam confrontar a pergunta fundamental: por que seu Deus Yahvé os abandonou? Foi nesse momento que concluíram que o politeísmo os levou à queda. Existe de fato somente um Deus. Os israelitas abandonam a tolice do politeísmo. O monoteísmo triunfa, e esse fato é comprovado pela arqueologia. Antes da destruição do primeiro templo, em qualquer parte do território da Judéia que escavemos, encontramos santuários e encontramos milhares de estatuetas, até mesmo em Jerusalém. Mas após a destruição não há nenhuma. Estamos falando de milhares antes e nenhuma, absolutamente nada depois. O monoteísmo está bem estabelecido, firmemente estabelecido. Por isso, algo grande aconteceu, e é muito difícil detectar. Foi experiência vivida na época do exílio. Através da experiência no exílio e da escrita da Bíblia, nasceu o conceito de Deus que conhecemos atualmente. Os pergaminhos que registram a relação dos israelitas com seu Deus é hoje a Bíblia hebraica. O Antigo Testamento, um texto sagrado para mais de 3 bilhões de pessoas. Por meio da escrita, um culto antigo tornou-se uma religião moderna, e a deidade israelita Yahvé se transformou no Deus das 3 maiores religiões monoteístas. Através de seus ensinamentos, a Bíblia estabeleceu um código de moralidade e justiça, aspirações que ressoam através das gerações. Mais do que fato ou ficção, na intersecção entre ciência e escrituras, é uma história que começou há mais de 3.000 anos e que continua até hoje. Versão Marshmallow São Paulo.